Na quinta-feira, 6 de maio, o mercado viveu um pânico. De um segundo para o outro, as ações de grandes empresas americanas, como a Procter & Gamble, despencaram mais de 10%. O pânico daquela quinta-feira já até ganhou o apelido de Flash Crash das 2h43 da tarde. E menções a ele já podem ser encontrados em sites como o Wikipedia. Para falar sobre esse assunto, o programa Portfólio Pulso do Mercado convidou dois especialistas da Casa Independente de Análise Empíricos, Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden. Bom, para vocês, o que pode ter causado o pânico daquela quinta-feira, 6 de maio? E se é possível achar um culpado, ou é uma besteira achar um culpado para quem causou todo esse problema? Mais ou menos como foi o mistério do pânico de 1987, né? Quer começar? Quer falar? Não, acho que assim, se for procurar uma causa, né, aquela que pode ser apontada sem grande sombra de dúvida é crise europeia, tá? Então o fundamento está aí, né? Então, o que pode ter acontecido naquele dia, aquela hora, é um gatilho. Tá? Agora, você identificar exatamente esse gatilho, tá, no mercado interconectado, né, com investidores atomizados e uma capacidade de um indivíduo, né, ou um desses átomos, despertar um fenômeno que depois vai se propagando em onda, né, isso é uma tarefa bem difícil. Tá? Então a gente acabou encontrando algumas versões para o fenômeno, todas parecem mais ou menos verossímeis, né, algumas são mais engraçadas, outras menos. Uma delas que eu vi é o tal do Fat Finger, um dedo gordo que apertou um typo mismatch, assim, alguém que teria errado uma ordem, né? Eu acho interessante isso, eu concordo plenamente com o que o Rodolfo falou, eu acho que assim, não é uma causa, né? Não tem uma coisa que tenha acontecido, aconteceu um processo e aquilo desencadeou um processo de reação em cadeia, como um pouco de teoria do caos em cima daquilo ali, intensificado pela indústria de high frequency trading, que eu acho que foi o que aconteceu ali. Os fundos de high frequency entraram naquele momento a partir de alguma distorção de preço e acabaram adicionando volatilidade naquele momento específico, tanto que voltou rapidamente também. Pode ter sido um erro desses robôs que operam em alta velocidade, várias não sei se um erro dos robôs, assim, pode ter começado a partir de um typo mismatch, mas que também é difícil, né? Porque todo sistema tem controle de ordens, você precisa confirmar as ordens. Então é difícil que tenha acontecido isso, um M no lugar de um B. Tal. Pode ter sido até, mas... A gente imagina, assim, todo dia acontecem 1000 typos no mercado, entendeu? Então, aquela hora aconteceu um que foi suficiente. Então, isso pode ter sido assim, o bater de asas da borboleta, mas por trás daquilo tem um fenômeno de reação em cadeia claríssimo, intensificado pela indústria de high frequency trading. Essa é a nossa opinião, a gente já conversou sobre isso. Agora, qual foi a reação de vocês quando viram isso acontecer na quinta-feira? O que vocês pensaram? O que vocês falaram? Quebrou alguém? A gente já falou assim, quem quebrou? Porque assim, foi uma coisa tipo de ir no banheiro, voltar e tá caindo 10%. Então... A primeira lembrança é Lehman, né? Stearns, alguma coisa assim, né? Mas... chamou até do Crash Flash das 2h43 da tarde. Né? Sim. Porque às 2h42 estava tudo normal, tudo às 2h43... que foi quando você foi ao banheiro. Fui ao banheiro, voltei e estava caindo. Eu falei assim, a Grécia defaultou, anunciaram que vão regular todos os bancos norte-americanos, mataram o Obama, deram um atentado na Estátua da Liberdade, ou alguma coisa... O Goldman confessou que é maldoso. Maldoso. E o Buffett e o Soros morreram num assalto. Os dois juntos. Agora, o investidor pessoa física que olha tudo isso, às vezes não sabe como analisar, o que ele pode fazer, como se comportar num período como esse, ele está em casa, está no trabalho olhando aquilo, no home broker, né? Como fazer? Bom, acho que o investidor de home broker, ele fica bem passivo em relação à situação, né? Assim, acho que num caso extremo desse não pode ser encarado nem como uma oportunidade de tirar vantagem, né? Felizmente também o movimento passou, aquilo ficou muito mais como curiosidade, como um ponto de trade, eu acho, né? Lógico que instrumentos de análise técnica ou qualquer tipo de ferramenta mais usual pode ter apontado alguma oportunidade ali, ou o cara ficou preocupado, mas voltou rapidamente também. E, nessas horas o cara fica meio passivo, falando, puxa, o que pode acontecer, né? Acaba refletindo, mas do ponto de vista de tomar uma decisão de investimento, acho que não vale muito. Mas como espectador assistindo um filme meio estranho ali na hora, né?
na tela do computador. Mas fora isso, a indústria de home broker, fora esse caso específico, assim, tem um fenômeno por trás da indústria de home broker que precisa ser entendido, um movimento macro em cima disso. A indústria de home broker brasileira está crescendo assim a taxas exponenciais e é ela que dita hoje a dinâmica de papéis específicos. Como assim? Quais papéis? Por exemplo, você tem a entrada de Brasil Ecodiesel no Ibovespa, foi um caso sintomático o que você pode, assim, é a concretização de um fenômeno de home broker brasileiro, assim. Bom, Felipe Miranda, Rodolfo Amstalden, muito obrigado pela participação de vocês.